Shalom, igreja. Nós vamos fazer uma reflexão nesse Shabat de um tema, acho que muito presente, moderno. Eu não sei se vocês já repararam, mas já há muito tempo, parece que todo mundo está procurando achar uma vida boa, paraíso aqui na Terra, um lugar de paz na sua vida. Parece que essa é uma das buscas mais prementes do ser humano. Se você der uma passeada pelas redes sociais, talvez seja a coisa que mais você vai ver as pessoas fazer. Eu diria que ali você vai ver uma máquina de propaganda da mentira. As pessoas estão mal, chorando, mas tira uma foto, grava um vídeo dizendo: olha como eu estou bem, olha como a vida está boa. Não é assim? Mas eu queria que você puxasse a memória e fizesse uma reflexão sincera sobre um momento em que você mais se sentiu de boa na sua existência. Em paz, tranquilo, sem preocupação, se sentiu, ainda que um pouco, amado. Eu passei assim vários dias fazendo essa reflexão comigo e cheguei à conclusão que o momento que me aconteceu, eu tinha mais ou menos 5 anos e meio, era uma madrugada, quando tudo fez sentido, por volta das 5 da manhã, quando meu pai me acordou. Aquele homem me amou e eu sinto saudade dele. Há 3 anos ele morreu. Naquela madrugada ele disse assim: meu filho, eu aprendi a ler e escrever sozinho por causa de você. E agora eu estou lendo a Bíblia, eu queria discutir com você a respeito de alguns profetas. Ele, na verdade, discutiu comigo também sobre filosofia, né? É um homem que nunca foi à escola, mas que ele andou a vida me dizendo: eu fiz esse esforço porque eu gostaria de poder influenciar a sua vida mais positivamente. Talvez alguns de vocês não tenham tido paz, ou não tenham tido a experiência de ter tido uma experiência tão legal com o seu pai como eu tive. Eu nunca esqueci este momento. É curioso porque eu não percebi naquele momento que meu pai tinha dificuldades econômicas. Não importava para mim se eu morava numa mansão, se ele tinha um carrão. O que importava mesmo era a nossa relação, os nossos momentos juntos. Vida boa. Eu tive tantos conselhos, tantos momentos inesquecíveis que não consegue sair da minha mente. Parece que a vida era livre. Você consegue puxar pela memória momentos assim? Foram momentos simples, não é mesmo? Mas, na vida, a todo instante, nós caímos numa guerra de propaganda. E o mundo está fazendo essa propaganda também com você. Portanto, talvez seja relevante nós fazermos aqui algumas conceituações, né? Dar conceitos. Talvez a coisa que mais represente essa vida plena para o mundo seja essa expressão que vocês estão vendo ali. É uma expressão contida numa música muito famosa, que a gente canta normalmente, né? Eu normalmente não canto, e vou mostrar por quê, mas que as pessoas normalmente cantam na virada do ano, não é mesmo? Feliz ano, né? Adeus, ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Parece uma coisa boba, não parece? Essa talvez
seja a expressão ou as frases que explique muito bem o que, de uma maneira geral, o mundo quer dizer para você que é ter uma vida plena. Porque é comum para nós, numa virada de ano, dizer assim: olha, eu torço para que a sua vida seja melhor, seja plena ano que vem. Acontece que a expressão muito dinheiro no bolso era uma expressão dita numa oração feita em Roma para o deus Janus, que era o deus da mitologia, das portas, dos começos, dos fins, normalmente o deus associado ao dinheiro em Roma. A esse deus se faziam sacrifícios e se dizia a ele: eu quero todo o poder que o dinheiro pode me dar e desejo aos que estão aqui todo o dinheiro que me pode dar para que nós possamos viver, beber, comer e exceder tudo o que eu quiser fazer, uma vez que morrerei, não viverei. É por isso que a gente diz até hoje: muito dinheiro no bolso eu desejo para você. A segunda frase, ela era dita no panteão dos deuses gregos e basicamente estava a dizer àquele que assim desejava: tenha saúde em excesso para que você possa ter muito sexo na vida com quantas pessoas você quiser, beber o quanto você quiser, ultrapassar todos os limites, porque para isso tem que ter saúde. É isso que significa essas frases. Mas se você parar para pensar, não é razoavelmente isso que o mundo nos diz que nós precisamos buscar ter para ter uma vida plena? Olha, faça tudo que lhe der vontade, exagere, ultrapasse, porque uma vez que você morreu, morreu. Mas será que é isso que Deus diz que é uma vida plena? Eu gostaria de fazer para vocês 10 menções, tem mais do que 10, mas as 10 mais, talvez, recitadas, do que são princípios de vida plena, de acordo com a Bíblia. Coisas que você, se você fizer, como consequência, você terá uma vida plena, vida boa. Você vai sentir-se uma pessoa amada, vai fazer com que as pessoas ao seu redor sintam-se amadas. Você tenderá a ter mais saúde, você tenderá a ser uma pessoa mais longeva, vida plena. Em primeiro lugar, você precisa ter fé em Deus. Uma pessoa que tem fé tem esperança. E pessoas sem esperança já desistiram de viver. Pessoas que têm fé buscam amar, ou seja, dar-se. Logo, uma pessoa que tem fé em Deus busca viver a plenitude. Um segundo aspecto tem a ver com o amor. Amor, basicamente, é dar-se para o outro, doar-se para o outro, portanto, amor ao próximo, que é justamente o que Deus faz conosco. Deus nos dá, cuida de nós, zela por nós, a semelhança do que você devia fazer pelo próximo. Terceiro aspecto, viver uma vida de justiça e de retidão. Retidão desde o começo. Vida reta, justa. O seu sim deve ser sim, o seu não deve ser não, de maneira que as pessoas possam olhar para você e dizer: ali vai uma pessoa confiável. Veja, uma das coisas que mais destroem os relacionamentos é a desconfiança, a deslealdade. Você viver perto de pessoas às quais você jamais pode crer na palavra ou nas atitudes. Destrói a vida plena. Quarto aspecto, uma vida de paz e de contentamento. Não uma vida de guerra,
Não uma vida de conflito ou de brigas. Mas sabe uma coisa que é boa mesmo? É você poder chegar em casa, colocar o seu, sabe, o seu travesseiro no lugar, deitar, recostar a sua cabeça e dormir o sono do justo, em paz. Alegria, contentamento, você está contente, porque você está buscando uma vida tal que de tal forma você olha para as coisas ao seu redor e a alegria de existir, a paz de ter feito o que você devia fazer, gera uma vida plena. Quinto aspecto, gratidão. Você olhar para o que você tem, para o que você já fez e sentir-se feliz. Porque se você olhar a menção anterior, nós estamos dizendo que o mundo está falando para você o seguinte: você precisa ter mais, infinitamente mais, porque você tem que ser mais dinheiro, mais saúde, mais isso, mais aquilo. Você já reparou que você já tem praticamente tudo ou tudo para ser feliz? Eu não sei como é com você não, mas eu agradeço todos os dias pela esposa que tenho, pelos filhos que Deus me deu, pela carreira que trilhei. Alguém pode dizer, mas você podia ser mais. Podia. Mas ser grato faz a vida ter sentido. Faz a vida ter plenitude. O que há de pessoas hoje que já fizeram muito, mas olha para a sua vida com uma raiva, porque achava que devia ter mais. E ingratidão, não é? Uma ingratidão. Uma dor no coração, era o seu momento de ser feliz, de festejar hoje, de, sabe, curtir hoje, mas não, você está com raiva porque não está grato. Sexto aspecto, nesse mundo imperfeito, precisamos perdoar. Porque se você não perdoar, você vai passar uma vida de amargor. Amargura. É aquela pessoa que não consegue conviver porque a menor imperfeição do outro, eu não consigo mais lidar com essa circunstância. E nós precisamos perdoar. Nós precisamos nos libertar do ódio e do ressentimento. Precisamos aprender a conversar. Eu não sou perfeito. Você não é perfeito. Nós precisamos aprender a conviver, a conversar entre nós. Sétimo aspecto que a Bíblia nos mostra é que é preciso que tenha misericórdia. Misericórdia é quando você tem talvez todo o direito de penalizar o outro, mas ao invés de fazer isso, você mostra compaixão. Compaixão. Ao invés de fazer uso de tudo que você pode fazer para atrapalhar a vida do outro, você compadece. Ei, irmãos, já sondou o seu coração? Porque várias vezes eu sondei o meu e pensei assim, nossa, eu estava prestes a fazer um mal, mesmo com direito, mas é preciso compadecer. É preciso ter humildade. Se você está vivendo uma circunstância em que você acha que você sabe tudo, em que você acha que você pode tudo, o seu tupete vai crescer. E quando isso acontecer, neste momento, você perdeu a vida plena. A sua vida vai virar uma confusão. Porque aquele que é humilde aprende. Aquele que se dá o direito
de aprender com outro, porque você pode ser bom muito em alguma coisa, mas tem alguém que sabe mais que você em outra. E nós podemos contribuir uns para a vida dos outros. Nono aspecto, sirva o seu irmão. Sirva. Se tem uma das coisas que mais chocou o mundo romano com os filhos de Yeshua, é que os romanos tinham uma prática de pegar os patriarcas e as matriarcas doentes e jogar nas ruas e morrer. E os filhos de Deus iam lá nas ruas de morrer e cuidavam daquelas pessoas. Zelavam por elas. Nós precisamos imitar a Deus e fazer diferença nesse mundo. E por fim, alegria. Não tristeza. A Bíblia diz que o povo de Deus é o povo mais feliz da face da terra. Como está andando a sua alegria, a sua prática de alegria? Não falsa, mas verdadeira. Veja que nessa introdução eu fiz uma comparação conceitual do que é que o mundo prega e do que é que a Bíblia prega, do que é ter uma vida plena. São conceitos muito diferentes, não é mesmo? E talvez esse seja o caso de nós fazermos aqui uma viagem na história bíblica para fazermos uma comparação muito pertinente, uma comparação que talvez faça muito sentido para você. Nós temos aqui o princípio da dualidade. Sempre tem duas coisas, né? Ou seja, nós estamos falando do santo e do iníquo, do santo e do comum. Santo, em hebraico, quer dizer separado. E o contrário de santo é o comum, aquele que tem uma vida iníqua. Vida iníqua é uma vida sem lei, desregrada. Quem somos nós? Quem está sendo você? Que escolha estamos fazendo? Que escolha você faz a cada instante? E talvez essa seja a grande questão, porque a vida que vale a pena é a vida vivida. Nós somos desafiados, é agora. Daqui a pouquinho também. Nós somos desafiados enquanto você vive, nas escolhas que você faz, nos passos que você dá. Em cada momento, você tem que fazer escolhas. Isso nos leva a lembrar de algumas histórias que é o tema da nossa conversa hoje. Nós vamos falar aqui para vocês, nessa reflexão, a respeito do que eu chamei de o eu pródigo do Éden. Como vocês podem ver, eu estou fazendo aqui uma análise de duas histórias, né? O filho pródigo e o jardim do Éden. Parecem coisas diferentes? Porque, assim, eu não sei como é para você, mas eu lendo as histórias, me parece que é a mesma história com ângulos diferentes, mas a mesma coisa. Eu vou tentar demonstrar aqui para você que essas histórias têm muita similaridade e tem aqui algo muito importante a nos ensinar em 3 passos, bem rápidos, mas muito ilustrativos, para que você possa levar como meditação na sua caminhada. Primeiro, os conceitos. O que é pródigo? Pródigo em hebraico vem de parua, que quer dizer uma pessoa excessivamente generosa, gastadora e extravagante. Não sei se você percebeu, mas gastar mais do que você tem é um pecado, irmão. Não é? É o pecado do filho pródigo. Viver além das suas posses, para ficar mostrando para os outros aquilo que você não é de verdade, é um pecado. É o pecado do filho pródigo. É um parua. É um desperdiçador.
É aquele tipo de gente que não controla os seus gastos. Vive uma vida desregrada economicamente. Na segunda história, nós temos o Jardim do Éden, que em hebraico é o Gan Eden, também chamado de paraíso. É o lugar que eu gostaria de estar. Espero que você também gostasse disso, né? É o lugar onde eu tenho a esperança de um dia estar de novo com meu herói. E, gente, eu não sei como é para você, se você já perdeu essa pessoa que importa, mas eu queria rever meu pai. Eu gostaria muito de ouvir dele as expressões que ouvi desde a minha infância. Este lugar é chamado de Jardim de Deus. A história do filho pródigo é contada em Lucas 15, de 11 a 32, você pode ler mais profundamente lá. Mas basicamente é a seguinte história. Um pai trabalhou muito, construiu lá, digamos, uma fazenda, onde tinha tudo, e ele tinha 2 filhos. E ele queria muito bem esses filhos. Ele construiu uma vida maravilhosa para os seus filhos. Mas um desses filhos chegou para o pai e disse assim: pai, eu quero a minha parte na herança. Porque essa vida que se vive aqui não é a vida que eu quero levar para mim. Eu quero viver uma outra vida, uma outra circunstância. Eu preciso então do dinheiro que é meu e eu vou. Gente, o pai sabia que ia dar errado. Mas o pai fez o quê? Pegou a parte da herança e deu para ele. E ele foi pródigo, gastou excessivamente, fez uma série de besteiras, perdeu tudo, começou a sofrer e ficou pensando: puxa, lá na casa do meu pai é que era bom. Era assim, lá é que era legal. Lá tinha fartura, lá tinha regras, lá havia harmonia, lá havia amor. Puxa, lá na casa do meu pai, o empregado mais simples do meu pai tinha uma vida melhor do que essa que eu estou levando. Essa vida aqui, olha, da dor, do pecado. Eu quero voltar para lá. E ele volta para lá pensando: como será que meu pai vai me tratar? E quando ele chegou, o pai o recebeu de braços abertos. Essa é a história que frequentemente é interpretada como uma metáfora que explica o amor incondicional de Deus por nós. Que explica o amor que Deus tem por mim e por você. Eu não posso falar de você, mas eu sei que quando eu olho para dentro de mim, eu sei a quantidade de imperfeições que tem. A quantidade de circunstâncias que eu acho que se eu fosse Deus olhando para mim, eu não me salvava. Mas por que ele escolheu a mim? Eu não sei. Por que ele vai abrir os braços para me receber? Eu não sei. Não sei por que ele vai te receber. Mas o fato é que ele vai te receber. É assim, porque a Bíblia conta, inclusive, que esse filho pródigo tinha um irmão. E o irmão ficou chateado porque o pai recebeu aquele filho pródigo de braços abertos, mandou fazer uma festa para ele. Foi assim que aconteceu. Já a história do Jardim do Éden acontece no livro de Gênesis 2, 4, até o capítulo 3, 24. Olha que história bacana. Deus, o Pai, ele vem e faz o paraíso. Paraíso é o lugar que você certamente gostaria de estar. Tudo era perfeito, tudo funcionava, tudo era lindo, tudo era abundante. Não havia violência, não havia preocupação, não havia boleto para pagar, gente. Olha que coisa boa. Pagar a fatura do cartão de crédito, não tinha isso. Tinha tudo e não precisava ter cartão de crédito. Mas aí, Adão e Eva resolveram fazer a única coisa que Deus diz para não fazer. E eles foram expulsos lá do Jardim do Éden. E começaram a sofrer as consequências do pecado. Dores, dificuldades. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, faz um plano de resgate. Ele mandou Yeshua
para vir aqui pagar o preço lá na cruz, para que os descendentes de Adão e Eva, nós pudéssemos um dia, quem sabe, como a Bíblia diz que será, voltar a estar com o papai, que a Bíblia chama de Abba, ou em Yiddish, Tate. Abba, paizinho. Aquele que você, se teve um bom pai, teve a oportunidade de chegar em casa se sentindo frágil, se sentindo sem conhecer da vida, e esse paizinho recebeu você, colocou no colo, te abraçou. É esse. Você voltar para lá. Eu não sei se vocês perceberam, mas é a mesma história, em ângulos diferentes. Mas nós aqui na Terra vivemos uma outra dualidade. É a dualidade que nós estamos vivendo desde o começo de tudo, desde lá do Jardim do Éden. Porque Deus nos disse uma coisa, mas a cobra falou outra coisa. Então nós estamos constantemente vivendo entre dois conselhos. E aí um filósofo grego chamado Platão, no século IV, explicando essa circunstância, lembre-se, Platão não conhecia a nossa fé. Mas ele disse que nós temos sobre os nossos ombros, em cada um deles, um anjo, um anjinho. Um anjinho do mal e um anjinho do bem. O anjo do bem é a razão. Porque fala a verdade, racionalmente, por que você abandonaria Deus? Qual o motivo? Qual a lógica? Assim? Qual a explicação? Por que você escolheria morrer? É irracional. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, não é mesmo? Por que você escolheria morrer? Por que você escolheria sofrer? Por que você escolheria viver de uma forma doída? É ilógico. Mas existe o outro anjinho, que é a paixão, e esse anjinho faz com que você escolha coisas irracionais. Você escolhe fazer coisas que vai sabidamente te levar à morte. Qual anjo você vai ouvir? Essa história, portanto, pode ser dividida em 3 momentos, ou 3 grandes ensinamentos. Quando Deus te criou, ou quando o seu pai te viu, ou como ocorreu comigo quando eu vi minhas filhas nascendo, houve um amor incomensurável. Imagino que foi o que aconteceu quando meu pai me viu. Uma paixão. É assim que a gente sente. E eu não sei se você já passou por a experiência de ser pai. Parece que o pai quer dar tudo para o filho. Quer cuidar de tudo para o filho, providenciar tudo para o filho. Dar para o filho aquilo que ele não teve, talvez. Foi assim comigo. Eu vi isso acontecer com meu pai. De forma perfeita? Não. Faltou coisas? Certamente. Eu, por exemplo, sempre quis ter uma bicicleta na infância e meu pai não teve como me dar. Fazer o quê? Ele não tinha o dinheiro, mas ele tentou, me deu um velocípede. Fazer o quê? Não é mesmo? Não foi perfeito, mas eu tive. É isso. E aí, Deus nos dá a liberdade. Deus poderia talvez ter construído uma cerca lá no Jardim do Éden. Ele poderia ter criado assim uma armadilha para que Adão e Eva não chegassem lá naquela árvore. Mas não. Ele te fez livre. Livre para escolher. Ele te deu tudo, te deu o Jardim do Éden, criou tudo, fez o melhor possível, mas livre. O problema todo é que nós caímos em tentação. Vem o anjinho do mal e começa a falar besteiras para você e a gente ouve.
Fica imaginando, por exemplo, o que será que falaram para o filho pródigo, né? Rapaz, essa vida sua é monótona demais. Você nunca pensou assim, viver uma vida mais festiva assim, sabe? Passar a noite com uma cantoria, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Ele tinha tudo, mas ele ouviu essa lorota. É assim que acontece conosco. Nós estamos por aí, as pessoas vão falando coisas para a gente. E a gente ouve. Por exemplo, a Bíblia diz que você deve honrar pai e mãe para que tudo te vá bem e se prolongue os teus dias sobre a face da terra. Porque há tantos que desonram seus pais. Por que será? Porque alguém diz assim, não, esse pessoal já está velho, o que será isso? E aí, ambos caíram em tentação, o filho pródigo, Adão e Eva. E o salário do pecado é a morte. Eles saíram para curtir. Enquanto haviam recursos, tudo parecia bem. Tudo parecia bom. Porque é isso que acontece nos primeiros momentos que você cai em tentação. Parece bom demais. Tem alguém que certa feita disse assim, Wesley, se o pecado fosse tão ruim, não tinha tanta gente caindo em tentação. Aliás, tem uma frase famosa que diz que o pecado, aliás, há uma frase famosa que diz que tudo que é gostoso ou é pecado, ou engorda, não é mesmo? Ou é imoral, ou é ilegal. Mas é gostoso para danar, né? Então o pecado tem suas gostosuras iniciais, mas no final é caminho de morte. Isso aconteceu com Adão e Eva, mais claramente com o filho pródigo, porque quando o peso do pecado começa a te alcançar, que começa a doer, que começa a maltratar, aí você começa a se lembrar da casa de papai. Nossa, lá era bom, hein? Que cafezinho da manhã, hein? Nossa, lá não me traíam, lá era gostoso assim, era bom assado. É isso, porque Deus preparou o jardim do Éden para você. Aqui na terra não tem jeito de ser perfeito, mas é muito melhor. E aí, quando essas dores começam a te alcançar, você chega num limite. É um limite em que você tem que tomar uma decisão. Você vai escolher voltar para a casa de papai ou vai escolher morrer? Alguns escolhem voltar para casa. E aí ocorre a redenção. O pai do filho pródigo recebeu, o abraçou, o acariciou, mandou fazer uma festa. Que é o que eu acho que vai acontecer quando nós pudermos voltar em direção à casa do Deus do Eterno. Vai ter festa. Porque eu mereço? Porque você merece? Não. Mas porque nós voltamos para casa. Aquela casa que tem alegria, aquela casa que tem justiça, aquela casa que tem perdão, aquela casa que tem compaixão, aquela casa que tem paz e contentamento, aquela casa que foi feita para você. Partindo aqui para a nossa conclusão, eu gostaria de fazer uma leve midrash de análise dessas duas histórias. O filho pródigo representa a humanidade, nós, eu e você.
nós também deixamos a casa do papai, nós também recebemos tudo que tínhamos direito e de bom, mas saímos por aí a desperdiçar. Adão e Eva também tinham tudo que precisavam. Você também recebeu tudo que precisava. Mas de alguma forma, todos cederam à tentação. Assim como o pai do filho pródigo recebeu seu filho de volta de braços abertos. Eu queria dizer que Adonai também recebe eu e você de braços abertos. Através de Yeshua, que morreu na cruz pelos pecados da humanidade e tornou possível a reconciliação com Deus. Está na hora de voltar para casa. Totalmente. Você não acha? As duas histórias são semelhantes, porque em ambas existe o pecado e a queda. Em ambas existe arrependimento e em ambas existe o perdão, que todos nós precisamos ter. Conclusão. Adonai nos ama e sempre nos prepara o melhor e o além. Nós costumamos nos permitir sermos tentados e deixar o pecado nos dominar. Diferentemente do que a Bíblia nos diz para fazermos. Porque o conselho que recebemos é ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Mas quando nós não fazemos isso, as consequências do pecado nos alcançam. Porque o salário do pecado é a morte. Mas a parte mais importante, talvez, é a parte mais legal. Eu me arrependo do mal que já fiz, do pecado que já cultivei. Me arrependo sinceramente. E então Adonai nos perdoa e nos recebe de braços abertos. As histórias aqui contadas falam sobre pecados que têm consequências. E cada pecado tem consequência. Você pode até no primeiro momento achar que não, mas tem consequência. Quando nós nos afastamos de Adonai, nós nos tornamos escravos do pecado e do mal. No entanto, Adonai nos dá a oportunidade de nos arrepender e voltar para Ele. Eu queria dizer para você que eu anseio em estar no colo de papai. E eu espero que você siga esse grande conselho. Volta para a casa do pai. Anseie por isso. Eu gostaria de ver Jesus voltar. Que o seu coração arda por esse desejo. Eu gostaria de vê-lo descer triunfante em Jerusalém. Que o seu coração arda por esse desejo. Eu gostaria de rever meu pai. E ouvir os conselhos dele. Talvez os mesmos que eu ouvi quando eu tinha 5 anos. Foi a melhor experiência da minha vida. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde. E o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Senhor, meu Deus, eu te agradeço por esse momento, por poder trazer essa palavra aos irmãos. Espero que essa palavra tenha sido sal e luz na sua vida. Que a reflexão tenha tocado os corações e ajudado os irmãos a entender que é preciso ter uma vida submissa a Deus, uma vida de arrependimento, de humildade. E o Senhor Yeshua, grande em poder e glória, esteja sempre presente em nossas caminhadas. Amém, amém, amém.